Bom dia, galera. Marlon, aqui tá? Vai ficar por outro lado também, né? Já, vai ficar certinho. Pode falar bacana aí. Vamos começar um novo assunto, tá? Porque vai ser de movimento circular, mas vai ser a parte da dinâmica. A gente estudou a parte, sem se preocupar quem estava causando, né? O movimento circular. E agora vamos estudar a causa, tá? E algumas situações do cotidiano para que eu preciso estudar a dinâmica do movimento circular, tá bom? Então, na dinâmica, nós vimos que a força era um agente capaz, tá, de modificar o estado de movimento desse corpo. Tá bom? Nós vimos isso. E a causa, né, da variação, da modificação do estado de movimento era esse agente, tá? Nós vamos chamar de força. Professor, esse agente fazia o quê? Ele causava uma variação na velocidade, então surgia uma aceleração. Daqui para frente eu quero que vocês chamem essa força que causa variação na intensidade, no módulo da velocidade, nós vamos passar a chamar de força tangencial. Olha o nome que eu vou dar para essa força aqui agora. Força tangencial. Por que esse termo tangencial não aparecia antes, professor? Porque eu não estava preocupado com o movimento circular, né? Só faz mais sentido, né, chamar de direção tangencial quando você tem uma curva, tá bom? Se você tem uma curva, faz sentido chamar de direção tangencial. Mas a força que causa variação na intensidade da velocidade, ou seja, esse camarada está ficando cada vez mais rápido, tá bom? A velocidade foi aumentando, então vamos chamar daqui para frente de força tangencial. Professor, quando é que eu tenho um movimento retilíneo? Quando você tem só força tangencial, quando a resultante de todas as forças fica na direção do movimento do corpo, na direção tangente. Que é até meio estranho chamar de direção tangente, mas vai fazer sentido agora. Se eu tiver, tá, uma curva, o movimento for curvo, eu posso ao mesmo tempo modificar a intensidade da velocidade, mas também estou modificando a direção da velocidade. Então, nesse caso, não existe só força tangencial, tá, galera? Existe uma resultante tangencial, que é aquela que aumenta o tamanho da velocidade, tá bom? Sempre que aumentar o tamanho da velocidade, quem está causando isso é a força tangencial. Não importa aqui se o movimento é retilíneo ou se o movimento é curvo, mas a força tangencial é aquela que causa alteração no tamanho do vetor velocidade, tá ok? Professor, mas nesse caso que tem curva, só tem essa resultante? Não. Tem a resultante tangencial e se tem uma curva, existe uma outra resultante, que é uma resultante na direção do raio, na direção radial, que vocês chamam de força centrípeta. Então aqui nós temos duas resultantes, tá? Uma na direção tangencial, vou botar aqui nessa posição. Uma na direção tangente. É tangente à curva essa direção, tá? Geralmente eles chamam de fugir pela tangente, né? Então, se eu tiver uma direção, uma força que causa modificação na intensidade da velocidade, nós temos uma força tangencial. Se eu tiver uma força que causa mudança na direção da velocidade, eu tenho uma força radial, nós chamamos de força centrípeta, tá? Que é na direção da curva. Professor, isso aqui é uma resultante? É. Isso aqui é uma resultante? É. Professor, vai ter uma resultante das resultantes? Vai. Então, se eu tiver uma componente de força numa direção perpendicular à velocidade, é isso que me garante que o movimento é curvo. Como assim, professor? Se eu tiver um corpo com uma certa velocidade e ele receber uma força nessa direção, pode até parecer estranho para o aluno, mas essa força, tá, é a resultante das resultantes. Como assim, professor? Existe a força que causa mudança na intensidade, existe uma força que causa mudança
na direção. E como elas duas, a posição delas duas, ó, uma está puxando para cá, que é a força tangencial, e a outra está puxando para cá, que é a força radial. A resultante delas duas, ó, olha onde é essa direção, é aquela que eu desenhei. Então ela é a resultante das resultantes. Então sempre que eu tiver uma força que não está na mesma direção da velocidade, se eu pegar a resultante de todas as forças e essa resultante não estiver na mesma direção da velocidade, pode ter certeza, nós vamos ter um movimento curvo. Nós vamos ter um movimento curvo. Estou chamando de movimento curvo porque não importa essa curva, tá? Pode ser uma elipse, pode ser uma circunferência, pode ser uma parábola, tá bom? Não importa a curva, mas eu tenho um movimento curvo sempre que eu tiver, tá bom? Uma resultante de todas as forças numa direção diferente do vetor velocidade. Se eu tiver essa força, eu tenho um movimento curvo, tá bom? Então, para cá. Professor, mas aí eu estudo essa força? Não. Você estuda essas duas. A que causa mudança no tamanho do vetor velocidade e a que causa mudança na direção da velocidade. Tá? Se ele me deu a resultante de todas as forças, o que eu faço? Eu vou destacar aqui duas direções que são importantes para a nossa análise. Tá? Que é a direção X e a direção Y. Direção X e direção Y. E se eu pegar essa força que está fora dessas direções e eu fizer um método aqui que nós chamamos lá nos vetores de decomposição, eu vou pegar a contribuição dessa força na direção da velocidade e pegar a contribuição dessa força na direção que é perpendicular à velocidade. Observa que as direções importantes aqui para a gente são a direção da velocidade e direção perpendicular. Caso a força não esteja em nenhuma dessas direções, você vai ter que fazer a decomposição, tá? Eu tenho que pegar a minha componente Fx e minha componente Fy. Então, professor, se eu fiz a decomposição, o que acontece com essa força que estava agindo? Eu desconsidero. Pronto. Ou seja, o trabalho realizado por essas duas forças é equivalente ao trabalho realizado pelaquela resultante que eu tinha colocado. Professor, quem é essa componente na direção X? É a resultante de todas as forças nessa direção e nós chamamos essa força de força tangencial. Quem é esse Fy, professor? A resultante de todas as forças na direção Y e nós chamamos essa força de força centrípeta. Pronto, o movimento só é curvo se existir essa componente. Se existir essa componente que é perpendicular à velocidade. Se não tiver, o movimento será retilíneo, tá bom? O movimento só é curvo se existir uma componente de força numa direção perpendicular à velocidade. Professor, só que nesse caso, a força tangencial está empurrando a favor da velocidade. Então, essa força Fy vai causar variação na direção e essa força Fx vai aumentar o tamanho do vetor velocidade. Você vai aumentar o tamanho do vetor velocidade, além desse movimento ser curvo, ele é um curvo acelerado, tá bom? É um movimento curvo acelerado. Se eu tivesse uma situação em que o corpo tem uma velocidade para a direita v, só que a força, a resultante de todas as forças, ó, não está na direção da velocidade, mas está para cá, aí já é o suficiente para eu ter certeza que o movimento é curvo. Por que, professor? Porque tem a resultante de todas as forças e ela não está na direção da velocidade. Não está na direção, tá, do vetor velocidade. Existe uma componente aí, professor? Existe ela aí. Vamos ver? Vou pegar a direção da velocidade e destacar. Vou pegar a direção perpendicular e destacar. Pronto. O que eu faço com a resultante dessas resultantes aqui, professor? Eu vou fazer essas duas aparecerem, né? Fazer uma decomposição. Opa. Esse, que é o Fy, é a centrípeta.
Esse, que é Fx, é a tangencial. Lembre que vocês no movimento retilíneo vocês já estavam estudando essa tangencial. Ele não chamava de tangencial para vocês porque não estava tendo uma curva, mas aquela força que causava variação na velocidade já era a tangencial que vocês estavam estudando, certo? E agora, professor, está fazendo uma curva? Tá. Só que tem um problema. A velocidade está para a direita e a força tangencial está para a esquerda. E aí, professor? Esse corpo eu sei que ele vai fazer uma curva, porque, ó... Esse qual eu esqueci. Estou lá ligado. Prontinho? Então, curva eu sei que vai ter, porque tem força tangencial, tem uma componente numa direção perpendicular à velocidade, esse cara vai embora. Por que, professor? As três forças não coexistem. Ou eu considero essas duas, ou eu considero a resultante delas. Tá bom? A curva está feita. O problema, será que esse camarada vai para a direita ou para a esquerda, professor? Ele vai para a direita, porque quem manda no sentido do movimento é quem, galerinha? É o vetor velocidade. Tá bom? Quem manda no sentido do movimento é o vetor velocidade. Não importa a intensidade dessa velocidade, não importa a intensidade da força tangencial. Essa força tangencial, que é contrária à velocidade, só está aqui para quê, professor? Para mudar a intensidade da velocidade. Tá bom? Então a intensidade da velocidade vai ficar menor, galerinha. A velocidade vai ficar menor. Então esse movimento ele é curvo, por quê, professor? Porque tem uma componente de força na direção perpendicular. E ele é acelerado ou retardado, professor? É retardado por quê, galerinha? Porque a força agora não está a favor da velocidade, está contra. Então esse movimento é um movimento curvo, mas é um movimento curvo retardado, tá bom? Então o movimento vai ser curvo. Vai ser um movimento curvo, só que nesse caso é retardado. Doido, né? É, doido. Retardado. Ok? Então tá lá. Nós temos a força tangencial causando, né, a variação na intensidade da velocidade. Temos a força centrípeta causando mudança na direção. Tudo bem? Então só pode ocorrer da força resultante, a resultante de todas, já ser na direção só tangencial? Pode. Pode ser que a resultante de todas as forças, né? Aquela que eu coloco antes de decompor, pode ser que ela já esteja em que direção? Tangencial. Aí nesse caso o movimento vai ser retilíneo. Tá bom? Não vai ter componente na direção perpendicular. O professor, pode ser que a resultante de todas as forças já esteja na direção centrípeta? Pode. Nesse caso está causando mudança só na direção, não está causando mudança na intensidade. Tá bom? Então vou pegar esses dois casos. Vamos pegar essas duas situações, tá? Olha só. Olha, tem um vetor velocidade. Beleza. Eu mostrei uma situação em que a força, né, a resultante de todas as forças, estava um pouquinho inclinada em relação à velocidade, só que estava um pouquinho a favor, um pouco a favor da velocidade. Só que eu botei uma outra situação em que estava um pouquinho contra a velocidade. Está inclinada, tá, não está na mesma direção da velocidade, mas ó, eu percebo que existe uma diferença aqui em relação ao que, professor? Esse está ajudando a aumentar a velocidade e esse aqui está diminuindo a velocidade, está um pouquinho contra. Então, se essa força, está aqui o vetor velocidade, se essa força for um pouquinho a favor da velocidade, o movimento é acelerado. Se essa força é for um pouquinho contra a velocidade, movimento retardado. Mas se essa força, professor, não for nem um pouquinho para a direita e nem um pouquinho para a esquerda, já for para cá. Pronto. Então, se a resultante de todas as forças já coincidir com aquela direção
radial para a direção perpendicular, esse movimento não vai ser nem acelerado e nem retardado. Esse movimento será de que tipo, galera? Vamos falar. Então, se a resultante de todas as forças já for numa direção perpendicular à velocidade, nós temos um movimento circular uniforme. Não é nem a favor e nem contra. Essa força não causa mudança na intensidade da velocidade, mas vai causar mudança na direção, né? Vai causar mudança na direção. E causando mudança na direção, ele vai para que lado? Para cá, só que na hora que você pegar a intensidade aqui de 10, num outro instante qualquer, a velocidade continua com que intensidade? 10. A intensidade continua valendo 10. Eu vou chamar de V1 e V2. Então, se você chegar aqui e afirmar que V1 é igual a V2, isso é verdadeiro. Mas se você afirmar que V1 é igual a V2, aí é falso. Por que, professor? Porque agora você está falando do caráter vetorial da velocidade. E no vetor nós temos módulo, direção e sentido. Então, quando você afirma que dois vetores são iguais, você está dizendo que as três informações são iguais. Então, se as três informações são iguais, vamos ver. Módulo é o mesmo? É. Módulo é a intensidade. É o mesmo. Direção é a mesma? Não. Então, isso aqui é falso. Então, o vetor velocidade V1, ele é diferente do vetor velocidade V2. Esse aqui é verdadeiro, tá bom? Mas isso aqui não são iguais, não. V1 é diferente de V2. Digamos, então, que quando você... Vou botar aqui uma situação... Nossa curva, vou botar aqui uma velocidade conhecida, tá bom? Velocidade 5 metros por segundo. Vou colocar uma força tangencial, também conhecida, uma força de 6 newtons. E vou dizer que esse camarada tem uma massa de 2 kg. Pronto. Aí. Eu só tenho força tangencial? Simplesmente não tem. Senão não teria a curva, né, galerinha? Tem uma força aqui centrípeta, tá? Uma coisa que você não pode esquecer, galera, que essas forças são resultantes. Essa é a resultante tangencial, essa é a resultante centrípeta. E o que eu sei da segunda lei de Newton? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, essa força resultante ali da segunda lei de Newton serve para qual das duas? Para as duas. As duas são resultantes, tá bom? As duas são resultantes. Então, se as duas são resultantes, força resultante igual a massa vezes aceleração vai servir para as duas. Só vai dizer que tem uma outra relação. Tem. Existe uma outra relação aí para a força centrípeta, galerinha, mas aqui ela também serve, tá bom? Massa vezes aceleração. É porque aqui existe uma forma de calcular a aceleração centrípeta, tá? A aceleração nessa direção, usando o raio e usando a velocidade. Mas aquela relação da força resultante está perfeita para ela, tá? Já a gente fala da outra. Eu só quero chegar, professor. E se eu tenho uma força e tenho uma massa, eu posso determinar daqui a 1 segundo qual vai ser a nova velocidade desse cara. Que o aluno às vezes pensa que, professor, eu pensei que essa relação aí só daria para usar se fosse um movimento retilíneo. Continua a mesma relação, nessa direção da velocidade. Você continua trabalhando como se estivesse trabalhando com aquele blocozinho, né, numa superfície horizontal. Continua a mesma relação. Então, professor, como é que eu faço para calcular a aceleração? Usando a segunda lei
de Newton. Nesse caso, eu vou usar a força tangencial, que é a massa do corpo vezes a aceleração. Quem é essa força tangencial, professor? 6. Quem é a massa? 2. Então, a aceleração significa que, professor, nós temos uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa 3 metros por segundo ao quadrado? Significa 3 metros por segundo por segundo. Professor, essa razão aí significa o que no numerador e o que no denominador? O numerador representa uma variação em quem? Na velocidade. E o denominador representa uma variação em quem, professor? No tempo. Tanto é que, se você perguntar para alguém como se calcula a aceleração, ele vai te dizer que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tá? Em outras palavras, essa razão está te dizendo que a cada segundo a velocidade sofre uma variação de quantas unidades, galera? De 3. 3 unidades a cada segundo de variação. Então, se eu estou analisando uma situação que ele tem velocidade 5 e eu quero saber qual é a nova velocidade 1 segundo depois, você passou 1 segundo, passou. Então, com certeza, essa velocidade vai aumentar, porque existe uma força tangencial, e se existe uma força tangencial, existe uma aceleração tangencial também, e essa aceleração tangencial vale 3. Se essa aceleração tangencial vale 3, significa que a velocidade vai sempre aumentar de 3 em 3. Então, a próxima velocidade, que é 1 segundo depois, será de 8 metros por segundo. Ele causa uma variação só na intensidade da velocidade. E qual é essa variação a cada segundo? Você vai ter que descobrir quem é a aceleração tangencial, né? Quanto é a aceleração na direção da velocidade. Nesse caso aí, 3. Mais 1 segundo, aí somaria com mais 3. Aí ia ficar uma progressão aritmética, né? Esse é o A1, esse é o A2, depois o A3 e assim por diante. A gravidade não é considerada. Não, ainda bem, né? Ainda ia complicar aqui um pouquinho. Ia complicar aqui nossa vida, né? Geralmente esse movimento que a gente analisa aí desconsidera a gravidade, tá bom? Geralmente tem um movimento que tem uma superfície horizontal e o peso se anula com a normal. Geralmente nessa análise. Por exemplo, eu estou mostrando um movimento curvo assim para vocês. Mas poderia ser assim, ó. Poderia ser um movimento curvo, só que em cima de uma mesa, né? Aqui a bolinha, alguém está fazendo assim, girando a bolinha. Então, nesse caso aqui, onde a bolinha está, tem a normal e tem quem? O peso, tá bom? Então, nesse caso, o peso e a normal estão se anulando. Quem eu estou trabalhando como força centrípeta aqui? A tração. A tração será a nossa força centrípeta. A tração nessa corda aí, que alguém está usando para girar essa bolinha, tá bom? Então, a gente não considera. Tem situações que considera? Tem, mas é bem específico, né? Vamos lá. Bem específico, né? Devagar. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, rapidinho. Galera, nesse instante de análise aí, nós temos uma força muito grande, 3.000 newtons, uma velocidade pequena, né, comparado com essa força, tá? De 3 metros por segundo, nesse instante, no início da análise, vocês acham que esse corpo está indo para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham? Para a direita ou para a esquerda? Sua força é maior. Galera, a velocidade, observe. Vocês estudaram o movimento, né, lá na cinemática,
Em nenhum momento, o corpo indo para a direita ou o corpo indo para a esquerda, não importava se o movimento era uniforme, se o movimento era uniformemente variado, mas em nenhum momento falaram de quem lá para vocês? Da força. Então você tem que entender que esse sentido do movimento, se a força fosse importante para o sentido, lá na cinemática tinha que falar da força. E se vocês não ouviram falar na cinemática da força, é porque a força não decide esse sentido. Quem manda no sentido do movimento é quem, né? É o vetor velocidade, tá bom? Essa força só vai entrar aqui na história para dizer se essa velocidade com o passar do tempo vai aumentar ou se essa velocidade com o passar do tempo vai diminuir. Então a força vai decidir se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado. É a história aqui da força nessa situação, tá bom? Então o movimento é para direita. Pode ter certeza. O movimento é para a direita, não importa. Ah, professor, mas a força é maior. Não importa. Não. Tá? Ah, mas uma hora esse cara vai parar, professor, depois ele vem para a esquerda e vai. Mas estou falando nesse instante de análise aqui, em que a velocidade é 3 e a força, tá, é 3.000. Então esse camarada vai continuar indo para onde? Para a direita, mas a velocidade vai ficando cada vez o quê? Menor, até esse cara parar. Mas nesse intervalo, né, esse início de análise, o movimento é um movimento doido, né, professor? É um movimento retardado. Por que não é curva, professor? Porque a resultante de todas as forças está na mesma direção da velocidade. Não, professor, está para cá e a velocidade para lá. Não, você está falando do sentido, falando da direção. Né? Direção é só a posição da reta. Direção é o fato deles estarem na posição horizontal. A posição da reta é a direção. Nesse caso aqui, toda direção tem dois possíveis sentidos, né? Então, nesse caso, para a direita ou para a esquerda, você está falando do sentido. Mas direção é a mesma. Então, eu já posso dizer que essa força que eu estava estudando na dinâmica é uma força o quê? Tangencial. E nesse caso, se a força é para a esquerda, e eu sei que essa equação vetorial, que diz que força resultante é a massa vezes a aceleração, observe uma coisa. Sempre que você tem uma equação vetorial, você vai observar que tem um escalar lá no meio. Como assim escalar, professor? A massa é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Tá bom? Se a massa é uma grandeza escalar, ela vai decidir o que nessa equação, professor? Ela vai decidir se a força, né, e a aceleração, ou seja, esses dois vetores, se eles vão ter o mesmo sentido ou se eles vão ter sentidos contrários. É o escalar que decide. Né? Como assim, professor? Galera, se aqui, nessa equação, fosse força elétrica, eu sei que força elétrica é a carga vezes quem? Campo elétrico. Força elétrica é um vetor? É. Campo elétrico é um vetor? É. Então nós temos uma equação vetorial. E nessa equação vetorial tem uma grandeza que não é vetorial. É uma grandeza o quê? Escalar. Para que serve um escalar numa equação vetorial, professor? Para decidir se esses dois vetores vão ter o mesmo sentido ou se eles vão ter sentidos contrários. Esse escalar. Qual é a diferença dessa equação para essa? É porque esse escalar tem duas possibilidades. Pode ter um escalar aqui o quê? Positivo. E pode ter um escalar aqui o quê, galerinha? Negativo. Aqui não tem essas duas possibilidades. Não? Só existe massa o quê? Positivo. Em outras palavras, só tem uma situação para a força resultante e aceleração. Eles sempre vão ter o mesmo o quê? Sentido. Só existe uma possibilidade para a força resultante e aceleração. Eles vão ter sempre o mesmo sentido. Agora aqui não. Força elétrica e campo elétrico podem ter o mesmo sentido ou sentidos contrários. Onde é que o senhor está querendo chegar, professor? Se a força resultante é para a esquerda, então a aceleração é para onde, galerinha? Para a esquerda. Onde eu quero chegar, galerinha, é que muitos alunos acham um absurdo falar o seguinte: professor, o cara está indo para a direita, mas está acelerando para a esquerda. Se chegar para alguém e falar isso, ele está ficando doido. Como é que um carro está acelerando para um lado, professor, indo para o outro? Acabando de mostrar para vocês. Isso é matemática simples, tá bom? Matemática simples, galerinha. Então é só você observar que não é equação, claro, você não vê, né? Não estuda equação vetorial, né? Faz análise vetorial no ensino médio, mas dá para ver aqui que o escalar vai decidir realmente
se eles vão ter o mesmo sinal ou se eles vão ter sinais aqui, ó, contrários. Tá bom? Muito cuidado com esse detalhe, né? Toda vez. Ah, e outra, tem aluno que pensa que é a aceleração que modifica a velocidade. Não, mano. O agente capaz de modificar a velocidade é quem? É a força. É a força que modifica a velocidade. Porque a aceleração, qual é o papel dela aí, professor? É só para te informar como é que essa velocidade está variando. Ou seja, a aceleração está aqui para dizer que a velocidade vai variar de quanto em quanto, galerinha? De 3 em 3. Mas não é a aceleração que está modificando o vetor velocidade. Quem modifica o vetor velocidade é a força. Mostra a cabeça de vocês. Né? A força que modifica o vetor velocidade. Como, professor? Pode diminuir a velocidade, pode aumentar a velocidade e pode modificar quem? A direção. Ele pode modificar a direção, tá bom? Mas a aceleração não. A aceleração só vai te dizer como a velocidade está modificando. Tranquilo? Vamos devagar aqui nessa ideia do movimento mais importante para o vestibular, professor. Qual é? Eu tinha até colocado agora há pouco aqui, tá? Mas se liga nessa ideia, né? Se alguém perguntar por que força resultante de aceleração tem sempre o mesmo sentido, a resposta tem que ser direta. Só existe massa aqui, galera, positiva. Só por isso, tá bom? Só existe massa positiva. De movimento, professor. Sim, depois de trabalho em energia. A gente vai trabalhar, viu? Impulso, quantidade de movimento, colisões. Aí é top. Melhor do que trabalhar com energia, porque energia, toda colisão, se escutar um barulho ali, está dissipada energia. Mas a quantidade de movimento, a somatória da quantidade de movimento antes da colisão e depois é a mesma. É muito melhor investigar colisões com quantidade de movimento do que com energia. Vamos lá. Galerinha. Efeito especial aí, né, professor? Vamos ver o cara. Alguém está segurando aqui nessa extremidade da corda, tá? E está fazendo o quê, professor? Está fazendo assim. Tá. Pronto. Tá aí. Então só giro. Claro, se eu botar um curvo pendurado, tá aqui o fio, tá ali o teto, botei. Pronto. E eu perguntar assim para vocês, Larinha, aqui eu tenho no fio uma força de tração e devido ao campo gravitacional para baixo nós temos que força? Peso. E você vai dizer assim, não, professor, esse corpo ele está em equilíbrio, né? Um equilíbrio estático. Então, com certeza, a tração tem a mesma intensidade de quem, galerinha? Entenda, galera, que fazer isso aqui está errado. Ó. Alguém sabe dizer que fazer isso está errado? Por que essa igualdade está errada? Tem alguém ali? Por que está errada essa igualdade? Quando eu botar essa setinha em cima da grandeza, eu estou dizendo que as três informações são iguais. Módulo, direção e sentido. Intensidade é a mesma? É. Está em equilíbrio, né? Estático. Direção é a mesma? É. Os dois são verticais, né? Mas sentidos são contrários. Isso aí é falso. Tá bom? Então, às vezes, o cara estuda tanto nessa parte de dinâmica e chega no vestibular, perde uma questão por besteira, né? Perde uma questão por causa de uma seta. Tá bom? Essa setinha aí tem um caráter, né, vetorial. Eu tenho que tirar essa setinha para dizer que eu estou falando só de uma informação. Qual, professor?
só a intensidade. Professor, tem outra forma não de falar de intensidade? Tem. Se tiver a setinha e você quer falar só de intensidade, você está falando de quem, Dani? No módulo. Tem duas formas de você falar dessa intensidade, né? Bota só a letra, ou então bota a setinha, mas bota entre módulo. Você está falando da intensidade, que é verdadeiro. Tá? Aí eu pergunto. Aqui eu sei que tração e peso tem mesma intensidade. Será que aqui, galerinha, que tem a tração, olha só. Pronto. Pode estar ao mesmo tempo nos dois lugares, né? Só aqui só o espírito dele. Pronto. Aí. Galera, aqui eu sei que eu tenho quem? Tração. E eu sei que eu tenho peso. Tem caído muito questão teórica, tá, galera? Sobre movimento circular. Então, ficar de olho aqui, que o cálculo é de menos. Tá? Você decora a fórmula, substitui o valor e acabou. Mas aqui a parte teórica é mais complicada. Então, nesse caso, você está girando aqui, ó, através de um fio, está girando o corpo, o movimento dele aqui circular. A pergunta é, nesse caso, tração e peso são iguais ou diferentes? Não sei. Tração e peso. Situações estão parecendo iguais, né? Mas não são. São diferentes, com certeza. Se eles dois tivessem a mesma intensidade, você estaria em um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. Como assim, professor? Você ia manter a velocidade, galerinha, o que é? Constante. Você estaria num movimento retilíneo e uniforme. Se a resultante das forças aqui fosse zero, você estaria num movimento retilíneo e uniforme. Nesse caso, não são. Tá bom? Não tem a mesma intensidade, porque então o camarada ia embora. Retinho, né, professor? Como se você estivesse dizendo que a resultante de todas as forças é zero. Tá bom? Não teria nenhum agente causando mudança nessa velocidade. Então aqui eles se anulam? Se anulam. Aqui não. Aqui não. Tá bom? E eu só quero que vocês lembrem de um detalhe quando forem trabalhar com o movimento circular. Né? Que é a força centrípeta é a força resultante na direção radial. Como assim? Se eu perguntar para vocês, qual dessas duas forças aqui nesse caso, galerinha, é a força centrípeta? É a tração ou o peso? Nenhuma das duas. Por que, professor? Porque estou acabando de dizer que a força centrípeta é uma força o quê? Resultante. Você tem que pegar a resultante de todas as forças que estão agindo ali, galerinha. Tá bom? Depois que você pegar a resultante de todas as forças que estão agindo ali, aí você vai trabalhar com essa ideia de força centrípeta. Tá bom? Ela tem que ser uma resultante. Logo, se você tem uma força para cima e outra para baixo, eu vou ter que pegar a resultante delas duas para representar essa força centrípeta. Professor, como assim? Vamos dizer que o corpo estava bem aqui. Bem aqui, galera. E ele está indo para cá. Por inércia, a tendência dele é em linha reta. Por inércia. Professor, então por inércia é como se naquela parte ali mais baixa o cara estivesse dando um puxão para baixo. A inércia faz isso, galerinha. A tendência do corpo ir em linha reta faz com que eu aumente essa pressão aqui. Aumente essa tração, tá na corda. A tendência dele é como se a tendência dele nesse ponto ela está bem aqui. A tendência dele ela está naquela posição, tá bom? Por inércia, é um estado natural. Repouso e movimento retilíneo uniforme são estados naturais, tá bom? Que é a primeira lei de Newton. Então você tem, ó, por inércia, uma tendência de ir em linha reta, mas alguma coisa não deixou você ir em linha reta. Quem? O fio. Não deixou. Então, de certa forma, se tua tendência natural seria estar aqui, você concorda comigo que essa força para cima tem que ser um pouquinho maior para não deixar você ir em linha reta? A tração tem que ser maior, tá bom? Então, se perguntarem para vocês,
por que a tração nesse caso é maior que o peso? A resposta física é por inércia. Tá bom? A resposta geométrica. A resposta geométrica é porque é ela que está apontando para onde? Para o centro. Então a resposta geométrica é porque ela aponta para o centro. A resposta física é por inércia, galera. Porque por inércia a tendência é o corpo estar aqui. Então, para ele não estar aqui, estar nessa posição, essa tração teve que ser um pouquinho maior que o peso. Tá bom? Essa tração teve que ser um pouquinho maior. Eu tive que ter uma aceleração para cá. Tá? Uma mudança de posição. Então, nesse caso, se você olhar uma situação dessa que tem duas forças numa curva, a tendência é o aluno só olhar para quem? Para que ela está apontando para o centro. Mas tem que lembrar que a força centrípeta é uma resultante. Então, se tem uma para cima e tem uma para baixo, eu vou substituir essas duas forças por quem? E aqui está o erro do livro. Ó. Tá bom? Qual é, professor? Desenhar as três. Você não pode, galera. Por que, professor, eu não posso desenhar as três? Ou você coloca as forças que estão agindo, ou você coloca a resultante delas. E nesse caso, a resultante das duas é a força centrípeta. E assim, nossa força centrípeta será quem, galerinha? Tração menos peso. Muito cuidado, tá? Você encontra como no mesmo? Tração, peso e força centrípeta. O aluno vai pensar o quê? Que as três estão agindo nesse corpo, galera. Não. Só tem duas forças agindo nesse corpo. Só a tração e o peso. Vou esclarecer essa ideia aqui para vocês. Sei que isso aqui deixa o aluno um pouquinho, né? Filosofando aí sozinho, mas presta atenção. Vou colocar duas forças, tá? Dois agentes aqui agindo. Vou colocar uma força F1 e uma força F2. Uma tem intensidade 10 newtons e a outra tem intensidade 30 newtons. Ah, você trabalha com essas duas forças ou trabalha com a resultante delas? Com a resultante. Não. Tanto é que a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você vai lá e substitui as duas por uma única força. Você disse que essa força está em qual sentido? A resultante delas? No sentido da maior. Não é isso? Então, se é no sentido da maior, você vai colocar para cá. E quanto é essa intensidade da resultante, galerinha? Por favor. 30 menos 10, 20. Vou fazer uma pergunta para você. Quais são as forças que estão agindo nesse corpo aqui? Só duas. Só F1 e quem? F2. Essa força aqui, professor, nem existe, galera. Por favor. Isso aqui é só o que, professor? Uma criação humana. De que, professor? Rapaz, eu vou resolver e eu acho mais fácil o quê? Eu acho mais fácil usar uma força no lugar de duas. Mas o trabalho realizado por ela, professor, é o mesmo trabalho realizado pelas duas que estão agindo? É. Então eu vou pegar e pensar numa resultante que substitua aquelas duas, que facilite meu cálculo. Então, por questão de cálculo, né, eu prefiro trabalhar com uma do que trabalhar com duas, para simplificar meu cálculo, tá bom? Mas vocês têm que enxergar que essa força resultante não existe, né? Por favor. Se perguntarem para vocês quais são as forças que estão agindo ali, só são duas. A força de 10 newtons e a força de 30 newtons. Qualquer livro que preste, vocês vão ver lá, força resultante, a força centrípeta é uma força resultante, ou seja, ela não existe naquele corpo. Ela é uma resultante das que existem. Mostro na cabeça de vocês, tá bom? Então, quais são as forças que estão agindo aqui, galerinha? Só duas. Só a tração e o peso. Qual é a resultante delas duas? Ou seja, qual é a força que pode ficar no lugar das duas, realizando o mesmo resultado dinâmico? A força centrípeta, tá bom? Eu ia falar trabalho, mas nesse caso a força centrípeta não realiza trabalho porque não está tendo deslocamento nessa direção. Professor, se o peso for maior que a força centrípeta, não vai e a ter... curva seria para cá. Ah, não teria nenhum caso, então que não teria movimento. Nesse caso não faria sentido essa curva ser para cima, né? Mas se a força peso fosse maior que a tração, o que você teria? Só se fosse uma liga, né? Então se o peso for maior que a força, ele vai mudar de sentido, é isso? Se o peso for maior que A força? a tração.
Não, que a força sempre. Porque eu tô de Não, a força centrípeta não existe aqui, é isso que vocês têm que entender. Né? Ó, quais são as forças que estão agindo nesse corpo? Só tração e quem? E peso. Só elas duas, cara. Tá bom? Só essas duas que existem. Tração e peso. Só essas duas. Tu estava sabendo que quando eu coloquei as três já causou confusão? É o que você vê no livro. Eles colocam as três. Só que ele, pode observar que ele sempre coloca assim, sempre numa cor diferente. Eu boto vermelho, eu boto verde, eu boto... Por quê? Porque eu deixar bem claro para vocês que as três não coexistem, galera. Na hora que você lê lá, conceito de força centrípeta como resultante, acabou. Se ele está te dizendo que é uma resultante, ela não está agindo naquele corpo. Ela está o quê, professor? Ela vai te ajudar a calcular a velocidade, vai te ajudar a calcular a aceleração, mas as que estão agindo não é a força resultante. Como ela é uma resultante, não pode estar agindo nesse corpo. Professor, quando o corpo ele vai sair dessa rota assim, é porque o peso superou a tração, no caso? É só se arrebentar, no caso, né? Se arrebentar o fio, aí seria um lançamento horizontal, né? Seria um movimento, né? Um lançamento horizontal, só se arrebentar. Quando vocês estão falando assim, peso maior que a tração, vocês estão imaginando isso aqui como não sendo inextensível, né? Mas no ensino médio vocês sabem que as cordas são inextensíveis, né? Elas são cordas ideais. Então, se são cordas ideais, eu não vou considerar que ela estica, eu não vou considerar a massa dela, tá bom? Ela é inextensível. Então, nesse caso aqui, eu nunca vou considerar bem aqui a situação em que nessa curva o peso seja maior que quem? Que a tração. Então, falamos para vocês um detalhe, ó. Quando eu chegar bem aqui em cima, quais são as forças que estão agindo? Vou botar só forças agindo, só as forças que estão agindo. Aqui em cima tem a tração. Tem. Ainda tem quem? O peso. Pronto, essas são as forças que estão agindo. Acabou. Cadê a força centrípeta? É uma resultante. É a resultante dessas que estão agindo. A questão que o aluno mais erra de movimento circular são as questões teóricas. Por exemplo, tem uma questão clássica de um pêndulo cônico, que alguém pegou a bolinha aqui e fez assim, ó. Ela ficou, né? Formando aqui é um pêndulo cônico, né, professor? Então a bolinha está girando aqui. Vou botar aqui uma velocidade como se fosse um curvo aí, né? Pronto, só para ficar mais claro que ela está se movendo nessa curva aqui. Beleza. Agora a questão pede, professor. Marque a alternativa que representa as forças que estão agindo nesse corpo. O que é na letra A, professor? Pensa. Tração, peso, pronto. Entendeu? Está percebendo o Satanás operando? Ele bota na letra A, isso aí. Porque o aluno vai marcar, para ele nem olhar as outras. Entendeu? Por quê? Porque ele botou na cabeça dele que a força centrípeta é uma força que está agindo no corpo. Não, cara. Ela não, a partir do momento que você lê no livro que ela é uma resultante, você já sabe que ela não está agindo. Ela é uma resultante das que estão agindo. Cuidado com esse detalhe. Tá bom? E está lá na letra E, lá no finalzinho, qual? Essa. Essa aí está lá. E a alternativa correta. Cadê a força centrípeta? Ah, meu filho vai usar uma regra do paralelogramo para descobrir qual é a resultante dessas duas forças. Elas coexistem? Não. Então, está aqui a nossa força resultante, galera. É por cento da curva. Tá bom? A força resultante. Por isso eu estou falando. A teoria é mais difícil do que chegar e fazer um cálculo. Tá bom? Se você decorar que força centrípeta é igual a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, bom, vai te dar a velocidade, te dá o raio e a massa. Aí você vai fazer o quê? Ele está te cobrando mais matemática do que física. Tá bom? Está te cobrando mais matemática do que física. E aquelas questões que envolvem satélite geoestacionário. Como? Satélite... Aí, gravitação. Gravitação. Mas só que no satélite geoestacionário, as pessoas pensam que lá não tem gravidade. Tem. A gente chama de microgravidade, mas tem gravidade. Se não tivesse gravidade, ele não estaria aqui, ó. Em órbita. Aí já é. Tá bom? Existe uma força que é a força gravitacional, só que não faz sentido chamar essa força gravitacional de peso, por quê? Eu não posso dizer que seria o peso do satélite, porque peso é só força gravitacional na superfície de um planeta. Então, se tiver força gravitacional na superfície de um planeta, um corpo recebendo essa força gravitacional próximo da superfície de um planeta, faz sentido chamar aquela força gravitacional de peso. Mas no geral, a Lua, por exemplo, tem força gravitacional.
na Lua. Ali é o peso da Lua? Não faz sentido chamar de peso, tá bom? Então, peso é um nome que é particular, né, para situações que você está próximo da superfície de um planeta. Em gravitação nós vamos ver essa loucura aí, né? Continuando aqui o raciocínio, vou colocar só as que estão agindo, vamos lá? Tirar aqui força gravitacional, senão alguém pode olhar depois aí na gravação e dizer, eita, professor Ramiro, foi com gravitação ali. Botou uma atração, botou uma força gravitacional e lascou. Pronto, aqui, professor, aqui tem a atração e tem quem, professor? O peso. Pronto, lá. Aqui, professor, tem a atração e tem quem, galera? O peso. Beleza, professor. Aqui, professor, tração. E agora aqui, professor, peso. Pronto. Seria muito melhor o autor lá do livro fazer assim, ó, duas figuras. Uma figura com as forças que estão agindo e uma figura com a força o quê? Resultante. Agora vamos para desenho das resultantes, professor. Vamos lá. Ok. 3 minutos já, viu? Só que eu só estava chamando essas duas bem inclinadinhas de centrípeta, porque não está apontando para o centro, né? Aqui é como se nós tivéssemos, né, uma centrípeta e outra que é o que, galera? Tangencial. Tá bom? Então a resultante das resultantes, né? Ok? Como eu estou preocupado só com a resultante que vai para onde? Para o centro, então eu nem precisaria desenhar essa tangencial. Estou colocando porque o aluno enxergar que a tangencial que modifica a velocidade está fazendo com que na descida o movimento seja acelerado e na subida o movimento seja o que ganha? Retardado. Porque a velocidade é para cá. Eu vou desenhar o vetor velocidade em todas as situações. Ó. Pronto, para cá o vetor velocidade, certo? Vetor velocidade, já está aqui. Prontinho. Professor, aqui, a força tangencial está a favor da velocidade? Está, acelerado, na descida. Mas eu nem precisaria estudar, ser muito inteligente para perceber que aqui na descida é acelerado. Tá bom? Na subida, galera, na subida é o quê? Retardado. Quer dizer o quê? Que a força tangencial está no sentido contrário de quem? Da velocidade. Tá bom? O vetor velocidade para cima, tangencial para baixo. Beleza. O que o senhor quer, professor? Eu quero só a força o quê, galera? Centrípeta. Por favor. A força centrípeta está substituindo quem aqui? Peso e tração. Mas ela é uma resultante. Resultante, é vetor resultante. Quando vetores estão no mesmo sentido, eu faço o quê? Soma. Então, nesse caso, a força centrípeta será tração mais peso. Tá bom? Tração mais peso. Professor, nesse caso aqui, a força resultante é no sentido da maior. Mas como elas estão em sentidos contrários, eu vou somar ou subtrair ano. Vou subtrair. Então, nesse caso, a força centrípeta tração menos quem? Menos peso. Olha só as várias caras que tem a força centrípeta. Ela pode ser peso mais tração, pode ser tração menos peso. Essa força centrípeta aqui, galerinha, me diz aí. Só a tração. Então, olha a situação em que a força centrípeta é igual só a tração. Essa situação vem aqui, professor. Também só a tração. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar essas situações de resultantes, só que vai ser em lombada
e depressão. Ou seja, vem uma bolinha aqui, um carro, né, professor? E ele vai, ó, se movimentar nesse caminho. O que nós vamos fazer, professor? Nós vamos entender por que a força resultante, que é a força centrípeta aqui, nós vamos entender qual o sentido dela em uma forma geométrica e qual o sentido dela por inércia. Nós temos que entender na lombar e na depressão como é que, para que sentido fica a força resultante, a força centrípeta, baseado na geometria e baseado na física, né? A explicação física qual é, professor? Por inércia. Por inércia, a tendência dele é se afastar da superfície. Por inércia, a tendência dele é aumentar a compressão na superfície. Então, nós vamos falar dessas duas situações, tá? Na próxima aula. Ok? Obrigadão. Até a próxima, galerinha.